Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, saudações, que bom que eu estou com vocês, mesmo à distância, seguindo esse nosso esforço para diminuir o prejuízo desse tempo que a gente está parado. Espero que todos estejam com saúde e vamos em frente. Pessoal, no conjunto das aulas anteriores a gente fez as considerações introdutórias sobre a Lei 6938, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. A gente viu que o objetivo geral dessa lei é garantir o desenvolvimento sustentável no nosso país. Nós vimos uma série de conceitos que foi trazido pela própria lei. Beleza, a gente viu a questão do Sistema Nacional do Meio Ambiente e encerramos a aula passada falando daquilo que compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, um conselho que eu lembro a vocês é composto por membros do poder público, mas também é composto por membros da coletividade. Falei para vocês que esse conselho ele tem poderes consultivos e também deliberativos. Em algumas situações o CONAMA será ouvido sobre, por exemplo, ele será ouvido sobre aqueles processos de licenciamento que envolvam ali um impacto nacional. Mas o CONAMA também tem o poder de ser um órgão deliberativo, quer dizer que em algumas situações ele vai tomar decisões. Ok. E dentre essas decisões eu falei para vocês sobre a edição de normas, sobre licenciamento e a edição daquilo que eu chamei para vocês nos incisos, salvo engano, 6 e 7, os padrões de qualidade ambiental, e prometi que na aula seguinte a gente ia falar sobre eles. Então é exatamente isso, pessoal. Acredito que a gente consiga vencer o assunto dessa aula de hoje, basicamente em 2 blocos, 2, 3 blocos. Eu peço a paciência de vocês, mantendo aqueles limites ali de 15 minutos que o próprio YouTube estipula para a gente. Pessoal, nós chegamos agora, nesse momento, ao artigo 9º da Lei 6938, um artigo que a gente vai demorar bastante tempo, algumas aulas, se fosse em sala de aula mesmo, diante ali daquelas nossas metodologias expositivas dialogadas, com os exemplos que eu vou dar para vocês e as dúvidas que certamente surgem no contato professor-aluno, a gente ia levar algo em torno de umas 10 aulas só nesse artigo. Claro que não é só o artigo pelo artigo, mas toda a regulamentação desse artigo fora da Lei 6938. Sem muita enrolação, vamos seguir adiante. Então, o artigo 9º, pessoal, me permitam mais uma vez fazer a leitura, diz o seguinte: são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 1. O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Pessoal, lembrem daquilo que nós já falamos, salvo engano, acho que no bloco 1 da aula passada, sobre a questão da poluição, dos conceitos. Ok, professor. Dentre os conceitos, nós temos o conceito de poluição, que é uma degradação qualificada por colocar em risco, via de regra, o equilíbrio do meio ambiente. Beleza. Falei para vocês que a linha que traz uma maior objetividade, uma melhor possibilidade de aferir a diferença de uma mera degradação para uma poluição, uma degradação ilícita, seria lançar em desacordo com os padrões de qualidade, materiais e energias no meio ambiente. Pois bem, finalmente nós chegamos no que são esses padrões de qualidade ambiental. Pessoal, basicamente, o padrão de qualidade vai nos informar quais são as quantidades necessárias ou as quantidades que devem ser evitadas de determinado material ou de determinada energia. São várias as normas sobre padrões de qualidade ambiental editadas pelo CONAMA, das quais nós destacamos alguns, como por exemplo a qualidade do ar, padrão de qualidade da água, a água, um padrão de qualidade para beber, um padrão de qualidade para cozinhar, um padrão de qualidade para utilizar
no nosso lazer, também chamado padrão de balneabilidade. Nós temos padrões quanto aos ruídos, a chamada poluição sonora. Então, tudo isso é regulamentado por resoluções do CONAMA. Uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é a possibilidade, em qualquer das normas de padrões de qualidade ambiental, do estabelecimento dos chamados padrões primários e de padrões secundários de qualidade ambiental. William, o que são padrões primários, o que são padrões secundários de qualidade? Bem, pessoal, quando nós falamos de padrões primários, nós estamos falando daquela situação de que, sem aquela quantidade mínima, ou a partir daquele momento, a vida humana, a sadia qualidade de vida, ela está colocada em risco para todo mundo. Então, é o máximo que eu posso atingir, ou o mínimo também. É interessante, pessoal, eu dizer para vocês que alguns gráficos da presença de algumas atividades, eles podem ser em linha reta ascendente, eles podem ser em linha reta descendente. Desculpem não ser tão reta assim, falta ao professor de vocês um pouco de coordenação motora, mas é claro que essas linhas, elas também podem sair da reta e ser uma curva. Então, alguns padrões de qualidade ambiental, por exemplo, o do próprio oxigênio, ele vai estar nesse desenho aqui, ó. Então, o padrão primário é aquilo que nós temos que garantir um mínimo e um máximo. Quanto ao oxigênio, pessoal, por exemplo, se nós tivermos pouco oxigênio, a gente vai sentir falta de ar, dependendo da quantidade de oxigênio disponível, a gente não vai mais conseguir fazer as trocas gasosas, e aí, na pior das hipóteses, a gente vai chegar na morte. Mas, ao mesmo tempo, no oxigênio, se a gente tiver muito oxigênio em determinado ambiente, a gente vai acabar entrando em combustão espontânea. Foi uma das coisas que aconteceu numa das tentativas de lançamento de aeronaves tripuladas pela NASA ali no início das pesquisas aeroespaciais. Então, se a gente tem muito oxigênio, ele como comburente universal, ele pode nos trazer algum risco. Outro exemplo, pessoal, que eu posso dar para vocês é na água. Então, vamos pensar ali a quantidade do que se chama coliformes fecais, aqueles seres microscópicos que estão presentes nas fezes não só humanas como de animais. Ok. Aqui, pessoal, o padrão de qualidade ele é bem rígido. Se for qualquer coisa acima de 0, ele está impróprio para o consumo humano. Então, é uma linha ascendente e o padrão primário é esse. Eu não posso aceitar nada acima do 0 para permitir o consumo in natura daquela água. Beleza. Mesma coisa, pessoal, como exemplo, o monóxido de carbono, o gás CO. Ok. Uma queima bem realizada de algum combustível de natureza orgânica, ela vai produzir o chamado CO2, ok, 2 moléculas de oxigênio. Não afeta tanto assim a nossa saúde, porque nós mesmos produzimos o CO2. Acontece que quando nós produzimos o chamado monóxido de carbono, essa molécula ela vai reagir à estrutura da hemoglobina e por conta disso, meus caros colegas, a gente também não vai conseguir fazer as trocas gasosas. Existe ali um padrão primário de CO, monóxido de carbono, não vou exigir que vocês saibam decorados, mas é o seguinte, tudo que tiver até aqui, ok, um ser humano em um bom estado de saúde, ele vai conseguir eliminar essas toxinas, eliminar as células sanguíneas que foram contaminadas pelo monóxido de carbono. Ok. Agora, a partir daqui para frente, então, nós temos um prejuízo grande à saúde humana com a possibilidade de chegar no óbito. Então, até esse limite ainda é aceitável. Fora desse limite, então, nós chegamos num padrão fora do padrão primário, inaceitável, portanto, porque
que vai colocar em risco a saúde humana. Tranquilos? Tem coisas também, pessoal, que são numa curva descendente. Por exemplo, o nitrogênio. Salvo engano, o nitrogênio, se ele tiver em uma quantidade inferior a que determina o padrão primário do nitrogênio, pode acontecer ali um desequilíbrio da vida, inclusive com a possibilidade do aumento da quantidade de oxigênio, que vai trazer ali a combustão espontânea, o aumento de alguns outros gases tóxicos, e esse nitrogênio ele acaba ajudando a gente a manter o equilíbrio como a gente conhece. Então, o padrão primário é aquilo que, se a gente tiver abaixo dele ou acima dele, a gente coloca em risco a vida humana, mesmo aquele ser humano saudável. Padrão secundário, pessoal, por um outro lado, ele vai falar daqueles padrões ideais. Olha, a gente não tem que olhar só para o ser humano médio, ser humano saudável. Existem também a questão dos seres humanos com alguma deficiência, eu mesmo tenho problemas respiratórios, então rinite, bronquite, etc. Eu preciso de um padrão de qualidade do ar um pouco melhor do que o necessário, por assim dizer. E o padrão secundário, então, seria aquele padrão ideal. O ideal é que não tenha tanto flúor na água, também que não tenha tão pouco. O ideal é que tenha uma quantidade X de oxigênio, a quantidade X de gás carbônico, inclusive para evitar um superaquecimento do nosso planeta. Então, os padrões secundários, eles seriam os padrões ideais. O ideal é que fosse isso. O padrão primário até aceita comprometer um pouco o equilíbrio, desde que seja nos limites do aceitável. O padrão secundário não. O padrão secundário vai trabalhar sempre com os limites do que é estritamente necessário à sadia qualidade de vida humana. Ok? Então, pessoal, cuidado com esses padrões primários e secundários. A diferença de um para o outro, primário é sem esse ou fora desses limites, nós não conseguimos viver ou viver bem. No padrão secundário é o melhor dos mundos, a gente conseguiria viver muito bem. Tudo bem? E aí, pessoal, nós temos padrão de qualidade do ar, cada um dos gases que são previstos lá na Resolução 3 do CONAMA de 1980. Então, quantidade de oxigênio, de nitrogênio, de gás carbônico, monóxido de carbono, gases que são cancerígenos, a quantidade de CFCs, a quantidade do ozônio. Então, tudo isso aí nós temos padrões primários e secundários. Pessoal, padrão de balneabilidade, ele vai falar da questão da água para o lazer. Então, se você vê no jornal, se você vai lá à praia e nota aquela praia imprópria para banho, é porque nós temos uma situação que saiu do necessário sobre a qualidade daquela água. Às vezes eu tenho um fenômeno natural mesmo, algo que se proliferou, às vezes eu tenho um esgoto saindo ali perto, uma concentração maior de lixo descartado, seja por embarcações, seja pela própria população humana. A qualidade da água, pessoal, ela vai trabalhar basicamente, a Resolução 357 de 2005 do CONAMA, vai trabalhar com 3 tipos de água: água doce, ou aquela própria para o consumo humano, água salobra e água salgada. Cada uma dessas, pessoal, vai ter um padrão especial, que seria algo muito parecido ali com esse padrão secundário, que eu já falei para vocês, seria o melhor dos mundos, o ideal. Tem um padrão de primeira qualidade, que eu posso utilizar a água diretamente, inclusive para consumo direto, para beber mesmo, para usar nos alimentos. E aí eu tenho uma gradação dessas qualidades de água até chegar naquela água que eu não posso nem chegar perto, não posso nem navegar com embarcações de grande porte, porque eu estaria colocando em risco a minha saúde. A qualidade da água subterrânea, ela vai ser importante basicamente para diferenciar a água comum da chamada água mineral. Então está lá na Resolução 396 do CONAMA. Pessoal, quanto aos padrões de qualidade de solo, isso é bastante importante tanto para a agricultura, para saber aqueles solos que são melhores para cada tipo de cultura a ser plantada,
como nós também temos a questão se o solo ele é propício para determinada construção, se ele pode ou não ser utilizado para determinada finalidade. Ele vai proibir, por exemplo, que locais que um dia foram lixões sejam utilizados para a construção de residências. Então, tudo isso para colocar a salvo a população humana, a questão dos solos que são mais suscetíveis a deslizamentos, a encharcamentos, etc. E aí um dos mais interessantes para o estudante de direito, que é o padrão de ruído. Basicamente são esses padrões aqui estabelecidos pela Resolução 001 de 90 do CONAMA, que faz menção às regras da ABNT 10.151 e 10.152, que vão dizer basicamente as diretrizes gerais da poluição sonora. Mas tenham cuidado, pessoal, tenham muito cuidado, porque tanto os estados quanto os municípios podem editar normas complementares e suplementares no sentido da poluição sonora, criar regras próprias, fazer uma divisão da zona de uso, se é uma zona industrial, se é uma zona comercial, se é uma zona de lazer, se é uma zona de fato domiciliar. Então, cada uma dessas vai ter um uso diferenciado. Uma zona hospitalar, por exemplo, exige um silêncio até 40 decibéis durante todo o dia. Muitas das normas de áreas domiciliares vai falar ali daquela regra das 10 horas da noite até 40 decibéis, ou até as 10 horas da noite pode fazer 80 decibéis, depois disso tem que ser menos. Então, cada um dos estados, principalmente cada um dos municípios, é quem deve reconhecer cada uma das suas zonas e editar os limites de seus padrões de qualidade ambiental. Beleza? Pessoal, padrão de qualidade é basicamente isso. Eu peço que vocês tomem conhecimento de cada uma dessas normas que foram citadas. Essas são mais comumente cobradas, mas eu não vou cobrar de vocês numa prova que vocês saibam exatamente qual é o limite de determinado gás na atmosfera, determinado líquido na água. Não vou cobrar isso de vocês, mas saibam que essas normas existem e que essas normas, elas inclusive complementam aquelas normas penais em branco do crime de poluição. Ok? Pessoal, não sai daí, toma no máximo a água, estica as costas e volta, que essa aula ainda vai ter um segundo, talvez um terceiro bloco. Beleza? Até já!